O nome do anime de hoje é Neppo Kaikiru Bushiro. Suo é um menino órfão e o único sobrevivente da sua espécie. Ele é intimidado e caçado por todos os humanos da Terra. O mais engraçado de tudo é que depois ele tenta salvar os humanos quando um enorme asteroide caiu na Terra. Os humanos poderiam facilmente reparar os danos que o asteroide causou, mas eles são surpreendidos com um monstro que apareceu para invadir o planeta. Ele espalhou veneno entre os humanos, acabando com muitas pessoas. 99% da humanidade se foi. Bilhões perderam as suas casas, famílias e amigos. Todos simplesmente se foram. E os que conseguiram se salvar foram forçados a recuar e se esconder pelos próximos 500 anos, encontrando abrigo em um deserto árido chamado de Kairuko. Até hoje, as pessoas vivem lá, se escondendo dos shinobis. Eles ainda sofrem com o desespero e o medo que o shinobi colocou neles. A jovem princesa de um dos reinos estava vivendo a sua vida feliz com os seus entes queridos. Mas um dia, a sua vida inteira vira de cabeça para baixo. Os shinobis atacam o reino e massacram a todos. Durante essa grande invasão, o objetivo de fazer a diferença em tudo isso é confiado a um cavaleiro leal, enquanto a princesa fica dentro de uma passagem secreta do castelo para que pudesse ser protegida. Ela testemunha sua mãe morrendo e não pode fazer nada para salvar ela. Esse incidente deixa seu coração com tanta raiva que ela jura encontrar uma arma sagrada e lendária que pode destruir o shinobi e purificar a terra. Ela deixa o seu reino e seus entes queridos para trás. Dessa maneira, depois de um tempo, o pessoal ali estava em uma missão para localizar a misteriosa arma sagrada. A princesa tinha recebido da sua mãe uma pedra real que poderia ativar essa arma. Mas a busca deles não estava sendo nada fácil. Cada passo apresentava novos obstáculos e dificuldades. Eles atravessam terrenos acidentados e se defendem de vários inimigos todos os dias. O espírito vai desaparecendo dela como se ela estivesse se isolando de todos ao seu redor. Mas apesar das lutas que ela enfrentou, uma memória ficou, que foi ver a mãe dela sendo destruída pelo monstro. Isso faz ela ficar determinada a seguir em frente. Durante uma das suas viagens, quando eles se deparam com um vilarejo, eles descobrem que os locais estavam tentando sacrificar uma garotinha para apaziguar um pouco as coisas com os shinobis. A princesa, não querendo aceitar isso, se levantou contra o ritual desse povo para salvar a garota. Mas, de repente, a pedra que ela usa no pescoço começou a brilhar, indicando que um shinobi estava prestes a chegar. Então, sem perder o ritmo, rapidamente ela lembrou ao Sanda para eles se prepararem para a batalha. Os aldeões estavam quase em estado de pânico quando o shinobi se aproxima, então gritos e alarmes aparecem por todos os lados. O Sanda executou seu plano para salvar a todos. Eles pulam no robô mecha e atingiram a criatura com muita força, empurrando ela para trás. Então o shinobi foi derrotado. Devido à ação rápida do Sanda, ele conseguiu disparar um grande tiro. Mas a princesa sente uma pressão muito poderosa no vale e decidiu investigar isso. Mas mal sabia ela que nesse dia fatídico ela estava prestes a encontrar mais do que ela esperava. Ali ela descobriu que havia muitos shinobis. Então um jovem apareceu ali, o famoso Suo. A Megumi, que é a princesa, estava encurralada pelos monstros. Então Suo correu para ajudar ela com esse problema e cortou o shinobi ao meio com as suas poderosas mãos. Isso tudo confirmou a Megumi os rumores que ela já tinha escutado sobre uma raça lendária de guerreiros projetados pela humanidade para conter o veneno dos shinobis. Ele estava coberto por uma armadura preta e com metade do seu rosto visível. Depois disso, o Suo corre em direção a um shinobi que tinha uma incrível velocidade e agilidade. Então, protegendo vários aldeões, ele não tem a intenção de dar a misericórdia ao monstro e ataca a cabeça dele com muita força, como se estivesse tentando esmagar o seu crânio. Então, ele taca um soco muito forte no monstro e destrói ele. O monstro cai no chão derrotado. Depois disso, o seu corpo, que tinha aquela armadura, começou a se dissolver. Então, com medo do que acabou de acontecer, alguns aldeões jogam pedras neles. Mas, antes que possam acertar ele, a Megumi fica na frente e o defende deles. Ela o protege como se ele fizesse parte da sua família.
Ela então leva o Su para o seu veículo, onde ela e os seus companheiros moram nos últimos meses enquanto viajam, e o Su descansa lá e obtém todas as necessidades básicas dele. Antes de deixar a aldeia, ela promete a eles que o seu grupo vai retornar depois de conseguir o seu objetivo, o que faz os aldeões esperarem um dia ser libertados dessa vida presa. A Megumi estava em um penhasco olhando para sua pedra, então de repente ela se assusta com o Su, que deveria estar descansando. Os dois se apresentam e têm uma boa conversa. Isso dá a chance da Megumi de oferecer a ele para se juntar ao seu grupo para que eles possam erradicar os shinobis do mundo. Mas o Su rejeita a oferta e foge. Ele se considera um monstro e não um herói do mundo. Após a rejeição, a Megumi pergunta se o Su odeia os humanos pelo que fizeram com a sua espécie. Mas a sua preocupação se foi quando o Su volta. Ela é a primeira a tratá-lo como um humano e não como um monstro. Portanto, ele aceita a sua oferta. O Su recebe um uniforme militar do Sanda para que ele possa se apresentar como um protetor da princesa. Ela revela sua pedra real para eles e conta a história por trás dela, que foi passada para sua família, porque apenas uma sacerdotisa pode usar ela. Essa é a chave para ativar uma grande arma. O seu grupo corajoso viajou e eles finalmente chegam a Woodland. Lá tinham dunas muito altas, além de uma atmosfera muito tensa. A misteriosa arma sagrada se acreditava estar nas profundezas desse lugar. Ela percebe o quão mortal o lugar era. Lá tinham muitos sobreviventes que morreram. O Su lutou bravemente contra o shinobi com o objetivo de seguir o caminho. No entanto, o grupo ainda estava em perigo. Quanto mais eles avançavam, o ar vai ficando mais venenoso. As toxinas provaram ser muito fortes e rapidamente danificam os mechas. Mas eles foram salvos pelo exército de Tori, que chegou bem na hora certa e pegou eles. Eles fornecem um antídoto para o tratamento deles que faz eles voltarem ao normal. Ela estava tão grata às pessoas gentis que ajudaram, mas ela ainda não conseguia entender como eles haviam se encontrado em um lugar tão estranho. A Megumi encontrou o Kazusa Shin, o grande embaixador de Tori. Ele pegou a pedra da Megumi e ela pede de volta, mas ele fala que isso colocaria gerações inteiras em risco e se opõe a qualquer tentativa de usar ela como um atalho para a vitória. Portanto, ele ameaça ela para desistir da sua vingança pessoal ou o seu grupo estaria em perigo. A verdade atinge ela como se fosse uma tijolada na cara, e ela não consegue acreditar em como toda sua jornada foi egoísta. Ela pensou que estava fazendo um bem para a humanidade, quando na verdade todo esse tempo era apenas para se vingar daqueles que prejudicaram a sua família. Quando ela se reuniu com seus amigos, ela se desculpa por colocar o Sanda e o Su em perigo. Ela pede desculpas pelo seu egoísmo, e o Su se aproxima dela. Ele entende que ela estava deprimida e quer que ela saiba o quanto ela é importante, e sem hesitar, ele abraça ela para confortar ela um pouco. Então, para melhorar o humor dela, ele a carrega nos ombros e corre por aí. Eles passam bons momentos juntos e melhora o relacionamento deles um pelo outro. Mas de repente, eles são cercados pelos guardas do lugar que receberam ordens do rei para prender ele, porque esse cara quer que ela use a arma para uso pessoal. Felizmente, eles são salvos pelo subordinado do Shin, que pede tempo aos guardas. Ele os leva a uma rota segura onde eles poderiam fugir, mas eles encontram o Shin e o confrontam para que ele pudesse devolver a pedra. Era o seu dever como sacerdotisa proteger a todos. Para que ela não desista da sua missão, vendo a sua determinação, o Shin oferece a eles para recuperar a pedra, mas eles vão ter que matar o Shin. O Su aceita e os dois começam a duelar. Quando o Su é encurralado, ele pula para trás e se dá um pouquinho de tempo para assim conseguir se recuperar e voltar para a luta. O Su então usa sua força total para acabar com o Shin, mas a sua espada quebra e isso permite ao Shin que empurre ele de volta. Ele estava pronto para matar o Su, mas o Su é quem o acerta quando ele achou que iria conseguir vencer. A Megumi recupera a pedra. O Shin queria desistir da sua vida depois de perder o duelo, mas a Megumi muda a ideia dele depois de dizer como a liderança dele é importante para a cidade. Então de repente, muitos monstros estavam indo em direção à cidade. A Megumi fica confusa com a situação, porque apenas os seus pais são os únicos que podem controlar o castelo, mas eles estão mortos. Só que nesse momento, ela vê o atual mestre saindo do castelo e fica surpresa ao ver o seu tutor Tsukiyumi, que ela pensou ter morrido durante o massacre.
Ele nesse momento revela ser aquele que causou o massacre e o seu corpo era integrado com um shinobi, revelando o seu objetivo de erradicar a humanidade usando seu poder de controlar todos os shinobis. No entanto, para se tornar poderoso e divino, ele precisava da chave que ela tem para ativar a grande arma, mas ela se recusa a dar a pedra. Então ele aperta ela com a sua mão monstruosa. Vendo essa crueldade, a armadura do Su fica completa. Ele corre e corta a mão monstruosa do Tsukuyomi. Então, para salvar, o Su fere o olho do vilão. E em resposta, o Tsukuyomi recua rapidamente para se defender. O Su avança para dar o golpe final, mas o vilão consegue fugir ordenando que todos os shinobis o ataquem. O Su entra em uma fúria e mata todos os shinobis que estavam atacando a cidade, mas no processo ele fica fora de controle e a Megumi tenta o acalmar para que ele não perca o seu objetivo junto com ela. Dessa maneira ele volta a si e eles seguem em direção a Old Land junto com o Sanda para ativar a arma antes que Tsukuyomi tenha sucesso no seu plano. Depois de chegar, ela percebe que o fenômeno antinatural de Old Land agora se foi, porque a arma sagrada já aceitou ela como seu mestre. Mas de repente, vários shinobis aparecem para atacá-los. Eles tentam fugir nos mechas, mas o Sanda é atingido por um shinobi e a Megumi tenta o salvar, mas o Sanda segue para um caminho totalmente diferente. Ele instrui a ela para chegar ao Monte Fuji, onde fica a estrada. Ela segura suas lágrimas e segue o seu último desejo. Ela segue em frente sem olhar para trás, mas eventualmente desiste depois de ouvir a explosão do mecha do Sanda. Ela alcança a montanha e uma luz muito forte aparece ali. Era o poder da arma emergindo. Isso destrói a montanha e ela aterrissa o seu mecha. Finalmente, após vários meses de luta, o objetivo poderia ser cumprido. Um mecha gigante que tem a capacidade de controlar todos os elementos estava ali. Ela vai colocar a pedra no lugar que estava brilhando, e nesse momento ela percebe o Tsukuyomi vindo na direção da montanha. Ela rapidamente assume o comando da arma, inserindo a pedra. Como resultado, a garganta dela é esfaqueada, permitindo que a arma seja ativada, consumindo a energia vital da Megumi, mas ela ainda estava viva. Após a ativação, ela voa para atingir o Tsukuyomi. Ele usa as suas múltiplas mãos do shinobis para parar ela. No entanto, o mecha libera um feixe explosivo que o Tsukuyomi desvia para a floresta. Ele corre para dar um golpe final, mas as habilidades regenerativas do Tsukuyomi relevam os ataques. A energia era muito forte da grande arma, e isso poderia acabar com o planeta. Ao perceber que ela realmente fez isso, a Megumi entra em desespero. Mas de repente, o Su chega com o exército do Shin para ajudar. O exército de Tori ataca vários shinobis enquanto o Su se aproxima da Megumi. Ela se desculpa por toda a destruição, mas o Su a lembra que ele sempre vai aceitar ela, assim como ela também aceitou o seu eu monstruoso. Ele se move na direção dela, mas ele é atacado pela grande arma. Ela implora para que o Gigahood pare e o Su continua avançando até ela. Ele vai ficando com seu corpo todo ferido, mas apesar dos seus ferimentos, o Gigahood não conseguiu impedir ele de alcançar ela. O Su valoriza ela demais e ele abraça ela. Vendo a sua determinação, isso faz ela se tornar muito mais forte para lutar contra o mal do Gigahood. Então ele aceita ambos dentro do seu traje mecha. Dessa maneira ele também consome a sua alma. A energia do mecha fica ativada e libera o seu verdadeiro poder juntos. Os dois voam para lutar contra o Tsukuyomi, que usa vários shinobis para capturar eles. No entanto, eles usam os poderes do Gigahood para destruir os shinobis. O Tsukuyomi usa a enorme torre do shinobi para tentar parar eles, mas o Su com a Megumi se concentram em atacar o seu núcleo para destruir a torre. Quanto mais eles usam o Gigahood, mais a sua energia é drenada. Mas eles continuam mesmo assim lutando contra o mal pelo bem da humanidade. Os dois usam um poder eletrizante do Gigahood diretamente na torre, e isso destrói a base dos shinobis e expõe o núcleo. O Tsukuyomi fica bravo e os ataca de todas as direções. No entanto, o Giga desvia de todos os ataques e empurra ele para cima com toda a sua força para alcançar o núcleo. Como resultado, eles quebram a resistência e destroem todos os ataques shinobis no caminho. Quando eles finalmente alcançam o centro, o Giga usa o seu poder explosivo, aniquilando todos os shinobis, incluindo o Tsukuyomi. Dessa maneira, a batalha acabou.
A Megumi confessa o seu amor pelo Su, mas, naquele momento, ela perde a vida devido ao consumo da sua força vital e o Giga cai na terra. Felizmente, o Su sobrevive ao pouso forçado. A paz exigiu um sacrifício e o Su fica olhando para o céu enquanto chora pela Megumi.